Bem-vindos, nós somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, a gente mergulha de cabeça num tema que está silenciosamente redesenhando as fronteiras do comércio global. A gente está falando do CBAM, o Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono da Europa. E, para nos guiar, a gente está com um dossiê de inteligência de mercado da própria Carbon Business School. A análise deles é bem direta e vai nos ajudar a entender como uma política que nasceu como uma bandeira ambiental se transformou, talvez, na mais potente arma de política comercial da década. O objetivo aqui é desvendar essa mecânica e, sabe, o que ela significa na prática para um país como o Brasil. Ok, vamos desvendar isso. O material que a gente está usando hoje já começa com uma afirmação bem forte, chamando o CBAM de ultimato global. E olhando os detalhes, é difícil discordar dessa definição. A União Europeia não está fazendo um convite, né? Ela está colocando as cartas na mesa. Exato. A mensagem para os grandes parceiros comerciais, e aí entram Brasil, China, Índia... Até os Estados Unidos. Sim, até os Estados Unidos. A mensagem é de uma clareza, assim, brutal. O dossiê resume de um jeito que vale a pena citar. Como eles colocam? Eles dizem, ou vocês criam um sistema para taxar o carbono internamente e ficam com essa receita, Certo. ou nós vamos taxar as suas exportações quando elas chegarem na nossa fronteira e nós ficaremos com o dinheiro. Não tem uma terceira via, então. Não tem, é uma bifurcação. É pague aqui ou pague lá. É uma jogada de uma audácia tremenda. Mas de onde veio essa ideia? Porque parece puramente protecionista, mas a origem é outra, certo? Sim, a origem é a chave para a gente entender a lógica toda. O CBAM foi criado para resolver um problema real da indústria europeia, o chamado vazamento de carbono. Vazamento de carbono. O que é isso exatamente? Imagina a situação. Você tem uma siderúrgica em Hamburgo, na Alemanha. Ela paga uma fortuna para emitir CO2 porque ela está dentro do mercado de carbono europeu, o EU ETS. Ok. Aí o concorrente dela, de um país onde poluir é de graça, vende o aço muito mais barato. Qual que é a tendência? A siderúrgica alemã vai quebrar ou vai se mudar para esse outro país? Exatamente. A Europa perde empregos e a emissão global de carbono continua igual, só mudou de endereço. Isso é o vazamento. Entendi. Então a intenção inicial não era punir os outros, era proteger a própria indústria de uma concorrência desleal, digamos assim. Perfeito. Então, o mecanismo força o que o dossiê chama de arbitragem regulatória. Vamos pegar um exemplo prático. Vamos lá. Um produtor de aço aqui do Brasil quer vender para a Alemanha. Quando esse aço chega lá no porto, o exportador brasileiro precisa obrigatoriamente comprar certificado CBAM. Para cobrir as emissões da produção daquele aço, Isso. para cobrir as emissões geradas aqui no Brasil. E quanto custa um certificado desses? É um valor simbólico? Longe disso. E aí que está o ponto. O preço é espelhado no preço do carbono dentro da Europa, no EU ETS. E a gente está falando de quanto, mais ou menos? Olha, estamos falando de valores que têm oscilado acima de 60, às vezes 70 euros por tonelada de CO2. Para uma indústria de base, isso é... É um impacto gigantesco no custo final. É uma nova camada de custo que não existia. E aqui é que fica realmente interessante, porque tem uma válvula de escape nesse sistema, um detalhe que muda o jogo todo. É o que o material chama de o pulo do gato. Exato. E é o ponto que transforma tudo. Se o Brasil tiver o seu próprio mercado de carbono regulado e funcionando, o nosso SBCE... O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões... Isso. O exportador brasileiro pode fazer uma conta simples. Ele vai chegar para a autoridade europeia e dizer, olha, para produzir esse aço, eu já paguei X de taxa de carbono aqui no Brasil. Ah, entendi. E esse valor que ele pagou aqui, ele pode abater da conta que ele teria que pagar lá na Europa. Então o dinheiro fica no Brasil em vez de ir para os cofres da União Europeia? Exatamente. E isso explica a corrida que a gente está vendo no mundo todo. Governos que antes, sabe, não tinham tanto apetite para regular carbono, de repente estão acelerando tudo. Não é só por consciência ecológica, então? Não é só isso. É uma questão pragmática de pura soberania fiscal. Nenhum ministro da Fazenda quer assistir passivamente à transferência de bilhões em receita de imposto para outro bloco econômico. A escolha é, ou eu arrecado aqui, ou a Europa arrecada por mim. Certo.
Então, no plano inicial, focava nesses setores de base, que são os grandes emissores. Aço, cimento, fertilizantes, alumínio. Exato. Mas isso cria um problema óbvio, né? E os produtos que são feitos com esse aço? O dossiê fala bastante sobre a expansão do escopo do CBAM. E esse é o próximo passo lógico e inevitável. A sua pergunta é a mesma que os industriais europeus fizeram. Pensa no cenário. Ok. A Europa taxa a bobina de aço que vem da China, mas não taxa um carro ou máquina de lavar que também vem de lá, feitos com aquele mesmo aço. O que acontece? A fábrica de carros europeia, que tem que comprar o aço mais caro, seja o europeu ou o importado com a taxa CBAM, Isso. ela fica em desvantagem total contra o carro chinês que chega pronto. Perfeito. A Europa estaria, na prática, sabotando a própria indústria de manufatura. Seria um tiro no pé. Então, para a política ser coerente, o CBAM precisa se expandir. Precisa. Ele tem que ir para os produtos que o mercado chama de ajusante, ou downstream. E o que isso significa na prática? Que tipo de produto entra nessa nova fase? A gente está falando de bens manufaturados mais complexos. Pensa em autopeças, máquinas, equipamentos e também outros setores como a indústria química, de plásticos, polímeros. O cerco está se fechando E a complexidade para o exportador deve aumentar. exponencialmente. Vamos tentar tornar isso concreto. Imagina uma empresa brasileira, a Metalúrgica Silva, que exporta sistemas de freio para a Europa. Como a vida do gestor dessa empresa muda? A vida dele vira de cabeça para baixo. Antes, a preocupação era qualidade da peça, preço, logística, O básico. o básico. Agora, ele tem uma nova dor de cabeça: rastrear o que o dossiê chama de emissões embutidas. Ele vai precisar saber a pegada de carbono do aço que ele comprou, a pegada da eletricidade que a fábrica dele usou, Do transporte, de tudo. de tudo. Cada componente passa a ter uma etiqueta de carbono invisível. É como tentar descobrir a origem de cada ingrediente de um bolo complexo. Antes você só se importava com sabor. Agora precisa do passaporte do trigo, do histórico do cacau. É uma analogia perfeita. E o pior, se a Metalúrgica Silva não tivesse esses dados de forma organizada, auditável, no padrão que a Europa exige, Ela se complica. ela não só se complica, ela é punida. A União Europeia vai aplicar uma taxa padrão, um default value, que é calculada com base nos piores cenários de emissão possíveis. Ou seja, se você não provar que é limpo, eles assumem que você é o mais sujo possível. Exatamente. Isso significa pagar a conta mais alta e, na prática, ser expulso do mercado por falta de competitividade. É um risco existencial para o negócio, então. Totalmente. Não ter o dado na mão vira um risco existencial. E, falando nessa nossa Metalúrgica Silva, a situação para o Brasil é justamente essa faca de dois gumes, né? De um lado, esse pesadelo burocrático, do outro, uma oportunidade. Sim, e aqui a conversa fica muito interessante para o Brasil, porque, apesar de todos os nossos desafios, a gente tem um trunfo estrutural gigantesco. A nossa matriz elétrica. A nossa matriz elétrica. Uma das mais limpas do planeta. Mais de 80% da nossa eletricidade vem de fontes renováveis. E como isso vira uma vantagem competitiva nesse jogo do CBAM? Pensa num produto que consome muita eletricidade para ser feito, como o alumínio. Produzir alumínio é, basicamente, transformar a eletricidade em metal. Certo. Um lingote de alumínio feito no Brasil, com a nossa energia limpa, tem uma pegada de carbono muito, mas muito menor que o mesmo lingote feito na China, onde a matriz é baseada em carvão. Então, na fronteira da Europa, o nosso alumínio pagaria muito menos taxa CBAM. Muito menos. E isso nos leva a uma das conclusões mais fortes e irônicas do material da Carbon 5. Vou até citar, porque a formulação é ótima. Manda. O CBAM é, ironicamente, o maior subsídio à exportação que a indústria verde brasileira poderia desejar. É uma sacada genial. Não é o governo brasileiro dando o subsídio. É a regulação europeia que indiretamente premia o nosso produto por ser mais limpo. Exato. Nosso produto pode chegar mais barato na prateleira europeia, não porque somos mais eficientes, mas porque somos mais limpos na fonte. É uma vantagem competitiva que nasce da sustentabilidade. Isso. O problema, e é um problema enorme, não está na produção. Está na comprovação. É a burocracia. Não basta ser limpo, tem que provar que é limpo.
e provar para um auditor europeu que é extremamente exigente. Esse é o X da questão. E como se faz isso? O exportador vai precisar implementar sistemas robustos de MRV, monitoramento, relato e verificação. Isso não é trivial. Significa ter dados, auditorias, tudo num formato que Bruxelas aceite. E quem vai definir esses padrões? Cada empresa por si só? Seria o caos. Aqui que entra o papel fundamental de entidades como a CNI e outras associações. Elas precisam criar metodologias padronizadas para cada setor. Para falar a mesma língua que os europeus. Exato. Senão o risco de ter os dados recusados é altíssimo. O que nos leva de volta à urgência do nosso mercado de carbono, o SBCE. Sem ele, a gente continua no prejuízo, mesmo sendo mais limpo. Continua. Porque mesmo que o nosso produto pague menos CBAM que o concorrente, aquele valor, por menor que seja, ainda está indo para a Europa. Sem um mercado local, o Brasil está, na prática, doando receita fiscal. Cada euro pago lá é R$1 que o Tesouro deixou de arrecadar aqui. Exatamente. A pressão para o Congresso e o governo regulamentarem isso de vez é máxima. Ok. Juntando todas as peças. O ultimato, a expansão para os produtos, o dilema brasileiro. O que tudo isso significa para o comércio global? Que mundo o CBAM está desenhando? Olha, significa o fim de uma era. A análise do dossiê conclui que o CBAM decreta o fim da globalização carbono neutra. No sentido de que o carbono podia ser ignorado. Isso, o carbono era uma externalidade, um detalhe. Isso acabou. O carbono agora é, efetivamente, uma tarifa aduaneira. É um fator de custo na planilha tão real quanto o frete ou o seguro. E essa mudança aterra de forma muito direta na mesa do gestor, da gestora de qualquer empresa brasileira que exporta. Com certeza. O material conclui com uma frase que é, assim, um soco no estômago da gestão tradicional. Que é? Diz que a sustentabilidade deixou de ser um slide de PowerPoint do departamento de marketing para se tornar uma linha determinante no custo da mercadoria vendida, CMV, para exportação. Uau! Em outras palavras, sua pegada de carbono agora afeta diretamente sua margem de lucro. Não é mais sobre imagem, é sobre matemática. É sobre a última linha do balanço. Perfeitamente colocado. A discussão saiu da sala de responsabilidade social e entrou, em definitivo, na sala do Conselho de Administração. Então, fazendo uma rápida recapitulação, a gente viu o CBAM como um ultimato fiscal, forçando os países a precificarem o carbono. Analisamos como sua expansão, que é inevitável, vai complicar a vida de toda a cadeia exportadora. E, por fim, entendemos essa dualidade para o Brasil. Um risco burocrático imenso, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade histórica de capitalizar sobre a nossa matriz energética limpa. E só para abrir uma reflexão final, para além do que a gente discutiu, Por favor. a análise que vimos focou muito, e com razão, no custo e na conformidade para quem exporta produtos. Mas se o carbono é um novo fator no comércio, isso abre outra avenida. Que seria? A gente pode começar a pensar para além de exportar produtos verdes, que novas indústrias de serviços podem surgir no Brasil para capitalizar essa tendência. Serviços, como assim? Pensemos não só em produzir o aço verde, mas no negócio de certificar, auditar e transacionar a pegada de carbono de cadeias de produção. Ah, entendi. Vendeu conhecimento. Exatamente. O Brasil pode se tornar um hub de excelência em MRV, vender essa inteligência para outros países da América Latina, da África, que também querem acessar o mercado europeu. Que oportunidades se abrem nessa nova fronteira, onde a gente não vende só o produto, mas a inteligência para navegar nessa nova economia, uma economia que oficialmente colocou o carbono no preço. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.